Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Figueira e venho apresentar o webinar Projeto BIM em 7 dias, Fluxo de Trabalho número 2. Este é o terceiro e último webinar de uma série de 3, nos quais pretendemos apresentar as aplicações que podem ser utilizadas para desenvolver um projeto BIM de um edifício em 7 dias e os fluxos de trabalho mais adequados para as várias situações. O fluxo de trabalho passa pelo desenvolvimento mais ou menos sequencial de um conjunto de especialidades, desde o desenvolvimento da arquitetura até à apresentação final do projeto. Este é um fluxo de trabalho exemplo, é claro. A verdadeira duração de um projeto depende de muitos fatores, mas principalmente da sua complexidade. No entanto, para alguns projetos, este poderia ser um cenário possível. Atualmente, são também disponibilizadas pela CIP dezenas de aplicações, cada uma com um objetivo bem definido. Para cada projeto, interessa assim selecionar as mais adequadas e estabelecer um fluxo de trabalho adequado e que torne o desenvolvimento das várias especialidades do projeto o mais simples possível. Assim sendo, neste webinar poderemos ver as aplicações selecionadas para o que denominamos de fluxo de trabalho número 2. É um fluxo adequado para edifícios mais complexos, normalmente desenvolvidos por equipas mais extensas e onde as especialidades apresentam uma dificuldade superior. Neste fluxo, veremos como utilizar o CIPE-CAD, o CIPE-Sound, o CIPE-Therm, o CIPE-Plumbing, entre outras aplicações, onde serão desenvolvidas as várias especialidades do projeto. Vamos também ver como podemos inserir no fluxo de trabalho uma aplicação BIM de arquitetura, neste caso o Revit, e abordaremos ainda outras aplicações que não se encontram neste esquema inicial. A ideia é focar-nos essencialmente no fluxo de trabalho que a equipa de projeto deverá adotar. Vamos também neste webinar, tal como no anterior, simular a execução de um projeto. O promotor pretende, neste caso, desenvolver um edifício de escritórios, que inclui uma zona de refeitório no resto do chão. Para o desenvolvimento do projeto, será constituída uma equipa de trabalho onde eu assumirei o papel de coordenador. Os restantes colaboradores serão depois responsáveis pelas especialidades, de acordo com as respectivas competências de cada um, tal como podemos ver na imagem. Assim, o primeiro passo será a criação do projeto e da equipa de trabalho na plataforma BIM Server Center. Para isso, basta aceder à plataforma, imprimir sobre Criar novo projeto e preencher os dados. Desta forma, os vários colaboradores do projeto poderão partilhar a informação que vão desenvolvendo através deste ambiente comum de dados, permitindo também ao coordenador de projeto acompanhar e controlar o desenvolvimento do projeto pela sua equipa. Assim, o coordenador de projeto cria o projeto, adiciona os vários colaboradores, incluindo o arquiteto, e define as permissões de cada um. Após cada colaborador ter aceito o convite, fica definida a equipa de projeto. Numa fase inicial, para analisar o investimento, o promotor pretende obter uma estimativa orçamental do mesmo. Neste caso, como se trata de um edifício de escritórios, vamos utilizar o OpenBIM Cost Estimator, que permite realizar estimativas orçamentais para vários países e para vários tipos de projeto. Começamos por criar o ficheiro, associando-o, neste caso, ao projeto do BIM Server Center criado previamente. Uma vez que me encontro autenticado aqui como projeto, neste projeto como Ricardo, basta-me selecionar o projeto, como viram anteriormente, a partir da minha lista de projetos. Depois vou preenchendo algumas das características principais do empreendimento, como áreas, o tipo de estrutura, o tipo de fachada principal, para depois, no fim, podermos obter, numa questão de minutos, uma estimativa orçamental, com base em custos recolhidos a partir da base de dados do gerador de preços e em quantidades estimadas a partir das características do projeto que vamos introduzindo. Os dados encontram-se divididos em dados climáticos, económicos e dados do edifício. Podemos ir preenchendo ao longo das 3 fases:
Rapidamente podemos também alterar essas características e verificar o impacto que elas têm no custo de construção. É possível obter a qualquer momento uma listagem resumo, incluindo as características consideradas e a estimativa do custo da obra. No final, podemos partilhar esta estimativa com os restantes colaboradores do projeto, exportando os resultados obtidos para o BIM Server Center. Como referi, neste exemplo, o arquiteto Mário Castro, o responsável pela arquitetura, desenvolve a especialidade através da ferramenta Revit. Recordo que estes fluxos de trabalho admitem várias possibilidades. Vamos recordar essas mesmas possibilidades. Vimos no webinar anterior a possibilidade de, através do CPCAD Map, desenvolver um modelo de arquitetura. Isto seria já numa fase mais próxima à fase de desenvolvimento das especialidades. O arquiteto teria desenvolvido a arquitetura com a ferramenta AutoCAD ou uma ferramenta semelhante que permite o desenho em 2D e numa aplicação como o CPCAD Map criaríamos aí um modelo BIM que depois nos era útil numa fase posterior para as especialidades. Uma outra possibilidade seria utilizar uma ferramenta mais simples como o IFC Builder, também para partir do desenho 2D, criado com o AutoCAD ou com outra ferramenta semelhante, desenvolver um modelo 3D mais simplista, mas que depois era utilizado numa fase posterior para o desenvolvimento das especialidades a partir das aplicações do BIM Server Center. Por fim, temos as possibilidades de ligação com ferramentas de modulação BIM de arquitetura, como podem ser o Archicad ou o Revit. No caso do Archicad, teríamos de utilizar uma aplicação, o IFC Uploader, simplesmente para subir um IFC gerado com o Archicad para o BIM Server Center. No caso do Revit, podemos utilizar diretamente o plugin que está também disponível na App Store da BIM Server Center. Será então a aplicação Revit que vamos utilizar neste caso. E vemos então já aqui um modelo criado dentro da aplicação. Então, acedendo aqui aos add-ins, podemos utilizar o OpenBIM Collaboration e acedendo, como o Mário Castro, exporto simplesmente para o projeto que já tinha sido criado anteriormente. Dou um nome a este meu modelo e configuro algumas opções de exportação, se quero incluir outros modelos e como é que quero exportar este modelo. E a partir daqui, este modelo está disponível como uma referência para ser utilizado pelos restantes colaboradores na parte de engenharia. Nesta fase agora será desenvolvida a especialidade de estabilidade recorrendo ao CPCAD. Colaboradora, então, Júlia Pérez, neste caso, dará início ao desenvolvimento da especialidade de estabilidade, criando o ficheiro e associando ao projeto previamente criado no BIM Server Center. Podemos ver aqui, é selecionado o projeto anteriormente, e desta forma é possível beneficiar da informação que já foi definida pelo arquiteto. É possível extrair informação do modelo de arquitetura, como a posição espacial do edifício, os pisos definidos, podendo-se depois também ajustar as cotas para os pisos da estrutura, os pilares, os contornos da laje, assim como as cargas das paredes, como viram anteriormente. Este processo conecta estas informações com o modelo da arquitetura. Por isso, se o arquiteto alterar o modelo da arquitetura, um engenheiro é notificado e pode atualizar o seu modelo face a essas alterações. Posteriormente, e utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo CPCAD, o engenheiro vai realizando a modulação da estrutura. Quando o utilizador entender, poderá realizar uma análise da estrutura. Neste caso, o CPCAD obtém automaticamente um modelo analítico a partir do modelo geométrico introduzido, realiza o cálculo e determina as secções ou as armaduras necessárias. O utilizador poderá sempre analisar esses resultados, ajustando-os de acordo com a sua experiência. Qualquer modificação que faça é rapidamente verificada de acordo com as normas selecionadas.
CPCAD permite também gerar memórias de cálculo com cálculos justificados para cada elemento, assim como vários desenhos, desde o quadro de pilares à planta estrutural de cada piso. É também possível gerar automaticamente a medição e o orçamento da obra, como veremos daqui a pouco. Quando o engenheiro entender, o modelo pode ser partilhado para os restantes colaboradores da equipa, realizando uma exportação do projeto para o BIM Server Center. Após o colaborador de estruturas ter publicado o modelo, o mesmo precisa de ser aceito pelo coordenador de projeto. Pelo menos é assim que ficou definido neste caso. Veremos então como o coordenador de projeto poderá utilizar a app móvel do BIM Server Center para realizar esse procedimento. O coordenador recebeu a notificação, então, através da app móvel, que a colaboradora Júlia Pérez adicionou o novo modelo. Através do telemóvel, o coordenador analisa o modelo, consultando a geometria e outras informações sobre os elementos. Basta isso, clicar sobre os mesmos. Se entender que o modelo da especialidade está de acordo com o previsto anteriormente, aceitam. Só a partir desse momento o mesmo fica disponível para todos os colaboradores do projeto. Só assim o podem utilizar como referência para desenvolverem as suas especialidades. Vamos avançar agora para a especialidade de acústica que será desenvolvida, neste caso, com a aplicação CPSound RRAE. Mais uma vez, o projeto é criado localmente na aplicação CPSound RRE, mas é associado ao projeto BIM, criado previamente na plataforma BIM Server Center. Desta forma, beneficia-se do modelo arquitetónico definido. Como podemos ver, o modelo é importado e depois de configuradas algumas opções gerais, podemos analisar os vários compartimentos que foram importados automaticamente e como estamos em acústica, precisamos de classificar esses compartimentos de acordo com as tipologias definidas no próprio regulamento. Relativamente aos elementos de compartimentação, neste caso as paredes, temos três opções: a caracterização acústica por ensaio, parede genérica, que calcula através da lei da massa, ou uma parede por camadas. Neste caso, utilizamos a caracterização acústica por ensaio, definindo os parâmetros acústicos para aquela solução de parede. Definimos não só as características de isolamento, mas também aqui os coeficientes de absorção podem ser necessários dependendo do compartimento selecionado. Após introduzir estes dados, podemos analisar os dados compartimento a compartimento e a qualquer momento podemos também realizar o cálculo e analisar os valores para cada um desses compartimentos e se estamos ou não a cumprir os requisitos do regulamento. No final, este estudo acústico pode ser exportado também ele para a plataforma, ficando assim informação disponibilizada para os restantes colaboradores do projeto e para o coordenador também. Avançando, as especialidades seguintes de abastecimento e drenagem de águas, incluindo a parte solar, contra incêndio, gás, etc., são também realizadas pela nossa colaboradora Júlia Pérez, que utilizará várias aplicações. Neste caso, o CIPA Plumbing Water Systems será a aplicação utilizada para o desenvolvimento do modelo da rede de abastecimento de águas. Mais uma vez, o modelo é criado importando as informações presentes na plataforma BIM Server Center. Neste caso, beneficia-se do modelo arquitetónico, incluindo os vários pisos, incluindo também os compartimentos. Neste caso, configura-se também aqui o regulamento português e um modelo importado. Vemos também aqui que será útil beneficiar das plantas de arquitetura, das máscaras, têm outro tipo de informação para além daquela presente diretamente no modelo BIM. Portanto, nós podemos também fazer isso através destas aplicações, importamos e associamos aqui as várias máscaras correspondentes a cada um dos pisos. Seguidamente, utilizamos as ferramentas disponibilizadas pelo programa
para introduzir aqui os consumos, lavatórios, autocolismos, bacia de retrete, etc. Depois ligaremos através das várias tubagens e vamos definindo assim o nosso modelo. Esse modelo depois será calculado e será também interligado. Vemos aqui, no caso, a parte de solar, também definida dentro da aplicação SIPA Plumbing Solar Systems. Nesta fase estamos a analisar aqui os resultados calculados dentro da aplicação Sanitary Systems, onde podemos recorrer a ferramentas de análise e de visualização gráfica dos resultados. As mesmas opções estão disponíveis para estas aplicações como o CIPA-Gás, para o desenvolvimento da rede de abastecimento de gás, e também para o CIPA-Fire Hydraulic Systems, que nos permite desenvolver a rede hidráulica de combate a incêndios. No final, estas redes são exportadas, elas também, para o modelo presente no BIM Server Center, ficando assim também disponíveis para os restantes colaboradores poderem ter acesso a essa informação. Todos estes modelos criados podem ser consultados por cada um dos colaboradores, quer diretamente na plataforma, quer diretamente também nas suas próprias aplicações, nas aplicações que estão a utilizar para desenvolver uma determinada especialidade. Vemos agora como, diretamente a partir do BIM Server, qualquer utilizador, neste caso estará o coordenador, digamos, a analisar o modelo, tem acesso não só ao modelo geométrico, podendo analisar esse modelo, clicar sobre os objetos para obter informações sobre eles, realizar medições, realizar outros tipos de filtros, etc. Acedendo a outra parte, aqui à parte dos ficheiros, temos também acesso a informação técnica, neste caso desenhos ou a memória de cálculo aqui da rede de drenagem de águas. Qualquer um dos utilizadores pode consultar essa informação, que está também disponível através das aplicações móveis. Os utilizadores podem entrar, têm exatamente acesso à mesma informação, todos os comandos são muito semelhantes à versão web. Podemos filtrar o modelo, podemos clicar sobre os objetos também para obter informações sobre esses mesmos elementos. E como referi, mesmo os colaboradores que estão a desenvolver determinadas especialidades podem sincronizar essa informação e ter acesso a um modelo federado dentro da sua própria aplicação. Vemos aqui o CIPA-CAD a ter acesso a toda a informação e vemos aqui também o Revit a sincronizar essa informação diretamente para dentro do modelo e a passar a ter acesso aqui à rede de drenagem de águas em conjunto com as estruturas e com a arquitetura. Avançamos para outras especialidades, agora as especialidades de eletricidade e de telecomunicações, desenvolvidas pelo colaborador Marco Rodrigues. Neste caso, o colaborador utilizará o CIPETEL Electrical Mechanisms para fazer a modulação dos equipamentos terminais, como tomadas e interruptores. Numa primeira fase, tal como vimos anteriormente, é feita a ligação ao projeto do BIM Server Center. Dessa forma são importado, digamos, o modelo arquitetónico e o utilizador pode então definir aqui, por exemplo, as tomadas terminais, colocando-as sobre o modelo, atualizando aqui a vista 3D e vendo essas mesmas repercussões. A aplicação CIPETEL Distribution permite, de alguma forma, já criar um conjunto de informações específicas para o desenvolvimento depois do cálculo elétrico. Neste caso são definidos os circuitos, são definidos os pontos de iluminação, etc. Através do CIPELEC Core é feita a análise, de acordo com a regulamentação escolhida, dos vários sistemas introduzidos anteriormente. Relativamente à instalação de ITED de telecomunicações, é utilizado a aplicação CIPETEL ITED para o desenvolvimento dessa mesma rede.
Tal como referido anteriormente, no final é possível exportar esta informação diretamente para o BIM Server Center para que outros utilizadores possam ter acesso à mesma. Agora veremos a parte de climatização, das especialidades de climatização térmica desenvolvidas pelo colaborador António Silva. Numa primeira fase, o colaborador António Silva realizará o projeto luminotécnico. Para isso utilizará a aplicação Cipelux Rex, que nos permite então fazer a análise técnica de acordo com o Rex, os requisitos definidos na regulamentação portuguesa e também numa norma europeia. O utilizador pode utilizar uma biblioteca interna, pode importar ficheiros de luminárias, etc. Define as luminárias, realiza o cálculo, verifica se cumpre ou não cumpre as exigências do regulamento e, se o cumprir, tem o seu projeto definido que exporta para o BIM Server Center. Note-se que o BIM Server Center permite não só a passagem de informação geométrica, como vimos até agora, mas também de informação técnica. As densidades de potências de iluminação definidas no Cipelux Rex são automaticamente lidas também por esta aplicação, por o CIPA Thermoloads, que nos permite realizar o cálculo das cargas térmicas necessárias depois para o dimensionamento dos sistemas de climatização. Toda a informação é introduzida aqui neste programa, informação técnica e específica para o cálculo das cargas térmicas. No final, obtemos aqui uma listagem, onde podemos ver aqui a carga térmica de arrefecimento para o compartimento refeitório. E a partir daqui, o utilizador pode selecionar uma das várias aplicações disponíveis. Neste caso, vemos a aplicação OpenBIM Daikin, que nos permite desenvolver sistemas de climatização por VRF da marca Daikin. Portanto, estes sistemas são introduzidos, são verificados de acordo com critérios específicos da marca e são também verificados de acordo com as cargas térmicas definidas na aplicação anterior. Se tudo isto cumprir, o utilizador pode exportar esta informação para o BIM Server Center. Esta informação é também depois reutilizada, digamos, nesta fase, na fase da verificação do regulamento térmico. O modelo é lido, é analisado de acordo com a regulamentação e podemos ver então se cumpre ou não cumpre a regulamentação e calcular aqui os indicadores de eficiência energética. Tudo o que vimos até agora foi relativo ao desenvolvimento dos vários modelos das especialidades de cada um deles. Estes modelos ficam dentro do BIM Server Center e vimos também que cada utilizador pode desde logo ter acesso à informação elaborada por outra especialidade. Por exemplo, o engenheiro de estruturas pode ter acesso às tubagens realizadas por outro colaborador e pode de alguma forma assim tentar evitar algum problema, alguma colisão, alguma interferência entre essas condutas e os elementos estruturais, por exemplo. Mas temos também disponível uma aplicação, o OpenBIM Model Checker, que permite não só analisar o projeto, como também analisar essas colisões entre as várias especialidades. Vemos então aqui como o coordenador do projeto vai criar essa mesma, dentro do OpenBIM Model Checker, esse mesmo ficheiro para realizar a coordenação, vai selecionar aqui algumas especialidades iniciais, e logo numa primeira fase tem a possibilidade de analisar e de consultar várias informações sobre o modelo consolidado. Aqui selecionamos algumas especialidades para realizar aqui uma detecção automática de colisões, neste caso entre a estrutura e a rede de drenagem de águas. Premindo aqui sobre o botão, o programa detecta automaticamente algumas colisões que nós podemos automaticamente também gerar a partir delas ocorrências que são depois comunicadas ao técnico que elaborou aquela especialidade. Portanto, vemos aqui, por exemplo, diretamente a partir do BIM Server Center, como o técnico pode consultar essa mesma ocorrência.
Está também disponível outra aplicação, o OpenMemo Layout, que permite, a partir do modelo federado presente no BIM Server Center, gerar desenhos que englobem mais que uma especialidade. O funcionamento é sempre igual, portanto precisamos de criar um ficheiro local para essa especialidade, neste caso seria o OpenMemo Layout. A partir neste caso, selecionamos aqueles modelos que queremos incluir e a partir de alguns filtros, a partir de alterar algumas das opções de visualização do modelo, por exemplo aqui desativando a estrutura, podemos gerar uma imagem tridimensional da rede de abastecimento e de drenagem de água do nosso edifício. Algo que só pode ser realizado através desta aplicação. Vamos agora falar um pouco sobre as medições e sobre o orçamento. Temos aqui várias situações presentes neste fluxo de trabalho que estamos a apresentar. Um dos casos, o CPCAD, é uma aplicação que gera automaticamente a medição, portanto representada aqui pelo esquadro verde, e também o orçamento, fruto de uma ligação que existe interna ao gerador de preços, uma base de dados paramétrica disponibilizada também pela CIP. E dessa forma, o orçamento gerado pelo CPCAD pode ser exportado diretamente para o Arquimedes, uma ferramenta genérica de orçamentação também disponibilizada pela CIP. Vemos então como é que funciona neste caso. O utilizador simplesmente faz algumas configurações após o cálculo da estrutura, configurando o tipo de betão e algumas características sobre cofragens e outros valores. A partir daí, fruto então da ligação com o gerador de preços, é gerado o orçamento e é exportado para o Arquimedes, podendo o utilizador depois alterar qualquer parâmetro que deseje. Outra situação que está também presente neste fluxo de trabalho que estamos a apresentar são as novas aplicações do BIM Server Center. Para já, estas aplicações geram apenas medições. Nós depois podemos exportar e consolidar toda essa informação dentro do Arquimedes, dentro da aplicação geral Arquimedes, e fruto da ligação do Arquimedes ao gerador de preços, podemos depois completar essa informação para gerar um orçamento mais detalhado, com outro tipo de informação. Vamos ver nesse caso como é que nós podemos fazer. Vemos aqui, no caso com o CPTEL e TED, exportamos as medições e diretamente a partir do Arquimedes importamos essas medições, selecionando o ficheiro BC3 que tínhamos acabado de gerar com o CPTEL e TED. A partir daqui podemos ver que é gerado um ficheiro mais simples, apenas com uma informação mais sintetizada do que estamos a medir e da medição, e sem qualquer informação sobre custo ou sobre outros dados importantes. Mas fruto da ligação com o gerador de preços, podemos facilmente configurar e importar essa informação, passando assim a ter informação sobre o orçamento mais detalhada, passando assim a ter preços compostos ou informação sobre caderno de encargos, por exemplo, que vem diretamente com o gerador de preços. E o terceiro caso que estamos a apresentar neste fluxo de trabalho é o caso do Revit. Neste caso, o Revit possibilita também uma ligação diferente, neste caso através de uma API, com o Arquimedes, para fazer um mapeamento da informação que está presente no Revit ao Arquimedes. Portanto, seria representado por este esquema aqui. Depois, fruto então também do gerador de preços, podemos associar os vários artigos. No final, podemos juntar esta informação relativamente à especialidade de arquitetura que provém do Revit e às restantes especialidades que vimos anteriormente e obter um orçamento final consolidado que nos permite gerar toda a informação. Vamos ver então em primeiro lugar como é que fazemos a ligação da arquitetura. A ideia será ligar um modelo de Revit com o Arquimedes. Fazemos esta ligação ou uma base de dados nova e vamos então agora do lado esquerdo
o nosso orçamento, que vamos agora detalhar, e do lado direito o modelo de Revit, aqui exemplificado por esta parede exterior em ETICS. Portanto, vai ser necessário associar a parede exterior em ETICS e, recorrendo ao gerador de preços, vamos aqui do lado esquerdo selecionar para já o plano principal da alvenaria, depois vamos adicionando os restantes elementos até termos o orçamento completo. Podemos depois então consolidar toda esta informação e obter um orçamento completo que vai desde a estrutura, a arquitetura, às várias instalações, e recorrendo às opções do programa podemos gerar listagens como esta, uma listagem de orçamento típica, ou podemos registar ou listar outro tipo de listagens, que poderia ser o caderno de encargos, o mapa de gestão de resíduos. Por fim, para a apresentação de projeto, podemos recorrer a aplicações de realidade aumentada ou de realidade virtual. Vamos ver só alguns exemplos. Nossa aplicação de realidade aumentada permite-nos consultar, aqui seria o exemplo de uma fase mais do projeto, podemos consultar virtualmente o nosso modelo, navegando sobre o modelo e clicando sobre os objetos para obter mais informação sobre eles. Esta possibilidade ocorre não só aqui para esta fase, que seria mais uma fase de projeto, mas também em obra. E por outro lado temos uma aplicação de realidade virtual que nos permite outro tipo de imersão. Através já de equipamento específico podemos navegar sobre o modelo e clicar sobre os vários objetos para obter informação sobre eles. E assim concluímos este webinar, Projeto BIM em 7 dias, Fluxo de Trabalho número 2, onde podemos ver um conjunto de aplicações selecionadas para aquilo que denominamos o nosso fluxo de trabalho número 2. Um fluxo de trabalho mais adequado para edifícios mais complexos, normalmente desenvolvidos por equipas mais extensas e onde as especialidades apresentam um nível de dificuldade superior.